Cara, de tudo que eu já estudei aqui agora, sendo bem sincero, dando a minha opinião aqui, bem sincero mesmo, sobre os indígenas. Se os europeus chegassem é, a uma conclusão que não valia a pena as grandes navegações e nunca houvesse ali as explorações portuguesas, espanholas, até mesmo britânicas, se não houvesse grandes navegações. Se as grandes navegações, hipoteticamente, num cenário contrafactual que nunca aconteceu, aquilo ali não viesse a, a frutificar, as populações indígenas, é, especificamente aqui das Américas, ficaria pior ou melhor? Vamos lá, olha aqui, ó. Só na América do Sul, só aqui no Sul, existiam trilhões de etnias, de culturas, de tribos, de todas as formas variadas que você pode imaginar. É muita variação. Desde lá do norte até o extremo sul, até a Terra do Fogo, tem muito indígena, muito indígena, muito. Para você estudar aquilo dali, vai ter que ser várias horas, vários dias, vários meses, você parando para você analisar ponto por ponto aquilo dali. Ponto por ponto aquilo dali. Ponto por ponto. Ponto por ponto, parte por parte. Então, esses grupos, eles eram autossustentáveis? Sim. Eles dominavam a agricultura. Eles dominavam a agricultura. Eles tinham ali uma forma de subsistência. Eles tinham tribos. Eles. Uma coisa que me chamou a atenção é que eles, entre eles ali, eles tinham ali uma. Eu não sei se poderia falar assim. Eu não sei se poderia usar esse termo. Não sei se vai ficar feio. Uma geopolítica indígena, onde uma tribo brigava com a outra, enfim, tinha tudo ali uma política indígena interna ali, enfim, tinha tudo ali uma cultura de guerra, enfim, tinha tudo ali territórios ali, enfim, é, populações, né? É, usar o termo território é, para os indígenas, eu não sei, território como se fosse um local fechado de uma etnia unificada. Não era bem uma etnia unificada, eram populações ali que formavam uma etnia, mas não era um território totalmente fechado como um estado nacional como temos hoje, né? Isso seria anacrônico. E não era bem um estado fechado como você tem em países modernos. Era ali um território ali com uma população, com uma etnia, com uma cultura predominante. Não era um território tão fechado. Não era um território tão fechado assim. Tu tinha ali demografia de certas populações, mas não era um Estado nacional. Pelo amor de Deus, não era. é, enfim, né? Não era um Estado nacional como a gente conhece. Quando eu falo Estado nacional unificado, você tinha ali, o mais interessante ali, é, os Incas, os Maias, os Astecas, que, vamos supor, os Incas eram vários, eram, não, vamos supor aqui os Maias, eram várias cidades-estados ali, é, que, que compunham os Maias. Eu acho que agora eu expliquei um pouco melhor. Na verdade, essa minha explicação aqui tá muito ruim, mas dá para você entender. Enfim, eu tô sendo muito técnico, não tô sabendo. Eu não tô sabendo tanto expressar. Não, não tô sabendo sim, mas eu acho que poderia ter um termo melhor para o que eu tô falando. Enfim, tu tinha ali populações ali, isso é importante. Esse é o ponto importante. Tu tinha populações ali. E essas populações, e essas populações, e essas populações, elas tinham ali um nível ali de conhecimento, de agricultura, de forma de subsistência, de caça, de artesanato, de sobrevivência. Tinha tribos ali pro sul que sabiam fazer ali uma proteção térmica para se proteger do frio. Tu tinha ali todo um sistema.
Tu tinha populações indígenas com todo um sistema de irrigação. Tu tinha ali as tribos, os indígenas. É, eu prefiro falar é, ali os incas, os mastecos, os mesoaméricas, enfim. Tu tinha ali, isso era muito interessante, que tu tinha ali populações ali com toda uma agricultura bonitinha, enregada. Tu tinha ali barcos com uma com uma anatomia muito, muito hidrodinâmica para navegar ali, enfim, tu tinha ali uma climatologia, uma ciência, climatologia, tu tinha ali uma astronomia misturada com uma astrologia ali, né? Eu tinha ali uma mistura ali. Mesmo assim, a astronomia dele eram muito precisas. Inclusive, a astronomia europeia se baseou na astronomia de povos aqui da Mesoamérica, enfim. Isso é muito interessante. Mas o ponto que eles eram, tinha ali uma tecnologia ali, tinha uma higiene, tinha ali pontos muito interessantes dessas populações. Tinham pontos ali muito interessantes dessas populações. Mas o ponto aqui que eu quero chegar eles estariam melhor ou sem os, com ou sem os europeus. Primeiramente, olha aqui, os europeus, eles trouxeram patógenos. Eles têm uma carga genética de resistência europeia que os daqui não tem. As maiores estimativas falam que aqui tinha umas centenas de milhões de indígenas. E mais de 90% dessa população foi dizimada. Falam de 50 milhões, de 20 milhões, enfim, de 80 milhões. Mas a maior parte disso, tanto seja por doença, seja por extermínio, não importa, dos meios, no final de tudo, os europeus conseguiram exterminar essas populações, apagar suas culturas, subjugá-las, enfim. Seja por doença ou pela expansão dos séculos, né? Eles subjugaram no século XIX, lá na América do Norte. As populações indígenas foram totalmente empurradas. Aqui na América do Sul, tu tem ali uma repressão muito pesada. Tu tem ali uma repressão muito pesada. Muito, 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 muito pesada. Eles dizimaram populações, acabaram com os grandes impérios, com os grandes impérios que tinha aqui. Os maias estavam desaparecendo. Os astecas foram pro ralo. Os espanhóis mandaram os astecas pro ralo. Enfim. Acabaram com tudo. Acabaram com tudo. Destruíram Tenochtitlan, capital. As astecas acabaram com tudo. Acabaram com toda a ideologia que eles tinham ali, enfim. Acabaram com tudo, apagaram sua cultura, catequizaram, enfim. Então, meu amigo, se você tirar o fato que os caras foram literalmente exterminados por varíola, exterminados pela expansão, a sua cultura apagada, enfim, tudo bem que eles tinham ali os seus ritos ali de os seus ritos ali de que pra nós é desumano, né? Você pegar um cara e você fazer um ritual ali pra você absorver os poderes dele, né? A força dele, enfim. Mas na Europa, cara, tu teve ali várias inquisições onde o cara era literalmente churrascado em praça pública, era torturado das piores formas possíveis, em nome de Deus. Então os europeus não estão muito atrás não, tá? Não estão muito atrás nisso não, porque os europeus também tinham ali os seus ritos, tinham ali, né, os seus ritos religiosos, tinha ali a Inquisição. Aí você fala assim, a Inquisição era para proteger a sociedade, porque o dogma religioso, porque o dogma religioso estava vinculado com a igreja, com a jurisdição, e se quebrasse ali com uma heresia ali, ia causar um caos público, tá? Tudo bem.
tudo bem. Você está justificando teologicamente, né? Tá ali justificando ali para colocar ordem, porém rituais ali, os rituais indígenas ali também tinham um propósito ali na cultura deles, entendeu? Dá para dá para facilmente falar que quando um indígena era sacrificado, era ali para manter, né, a ordem, era ali para manter a ordem social ali dentro, era para manter a ordem social ali dentro, então, na verdade, eu vou pesquisar mais sobre isso depois. Me corrija se eu estiver enganado. E, cara, os indígenas aqui estavam de boas, cara, de boa. Eles não precisavam de interferência nenhuma aqui, sinceramente. Eu sou cristão, gosto de cristologia, porém percebo que o cristianismo aqui foi colocado de forma avassaladora. Os jesuítas, por mais que protegesse os indígenas dos bandeirantes, por mais que houvesse uma proteção ali, por mais que houvesse uma proteção ali, por mais que houvesse uma proteção ali, eles foram um apagamento cultural dos indígenas, uma catequização, enfim. Então foi ruim para eles, cara. Foi ruim para eles, porque eles tiveram suas culturas apagadas e foram dizimados, cara. Não tem como. Não tem como. Tudo bem que levou a palavra de Cristo, né? Enfim, ocidentalizou os caras, enfim. Mas eles viveram ali milhares de anos e iriam continuar vivendo ali tranquilamente, sem os europeus. Sinceramente, é basicamente isso. E, cara, sobre enterrar a criança viva, aquilo ali era algo raro. Que tinha tudo ali tinha toda uma comoção ali na sociedade indígena para fazer isso. E, cara, sinceramente, é, um infanticídio na Europa também não era tão diferente assim, tá? É, não era tão explícito, tão direto como você fala dos indígenas, mas tinha ali um infanticídio, então, ninguém, sinceramente, cara, a colonização foi melhor para os europeus do que para os próprios indígenas. Cara, tipo, a agricultura europeia não suportava a população que tinha. Se não fosse pela alimentação que trouxeram das Américas, os europeus iam ter uma crise alimentícia. A Europa não iria aguentar, entendeu? A colonização serviu para drenar recursos, trazer alimentos, enfim, para a Europa. Então foi melhor para a Europa do que para os indígenas. Enfim, os caras acabaram dizimados, tiveram suas terras arrasadas, foram catequizados, ocidentalizados. Porém, se não fosse pela interferência, eles estariam ali por mais milhares de anos, intocados, enfim, e vivendo ali em paz e na natureza. E sinceramente, quem causa mais dano ambiental? O homem branco ou o indígena, enfim. Claro que o indígena caça no caça do dia, ele causa menos dano ambiental do que, né, o homem branco, enfim. Resumidamente, enfim. É basicamente isso. Daqui foi só um teste que eu tava fazendo, enfim. Um teste que eu tava fazendo. Eu não achei a atualização do ponto de vista indígena bom, não, enfim. Mas fique em paz. Eu não achei, não. Trouxe o Ocidente, trouxe a palavra de Jesus Cristo, mas eles já estavam bem, enfim.